Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de introdução à engenharia de dados. Nesse vídeo a gente vai falar do carregamento, né? Então lá dentro daquela lógica de pipeline, né, um encadeamento de processos, de tarefas que a gente precisa fazer dentro do fluxo ali da engenharia de dados, o carregamento seria lá, né, a parte que a gente vai carregar todos os dados que a gente pegou lá da origem, né, das origens, das fontes de dados, e vai armazená-los para que eles fiquem disponíveis para sua utilização, né? A sua utilização pode ser diversa, como nós já vimos aí na série, e a gente precisa ter uma estratégia de fazer esse carregamento, né? Então, carregamento, né, esse processo que a gente comentou, né, de extrair os dados a partir de fontes diversas, né, já conversamos sobre isso. Aliás, se você não está acompanhando a série, né, caiu de paraquedas nesse vídeo, peço que se inscreva no canal e acompanhe a série, veja os vídeos, né, um em sequência do outro, porque isso facilita a compreensão. Os conceitos eles são organizados de maneira a facilitar o aprendizado quando você pega, né, um vídeo atrás do outro e assistindo do início ao fim, para que você consiga consolidar o conhecimento. Então, quando a gente faz esse carregamento, a gente tem que ter em mente que a gente pode adotar algumas estratégias para fazer esse carregamento, né? Então, o principal paradigma que a gente consegue diferenciar aí em termos de carregamento é o carregamento total e o carregamento incremental. Então, como é que funciona isso, né? No carregamento total, todo o conjunto de dados ele é substituído a cada vez que você faz o carregamento. E isso reduz a inconsistência ou duplicações. Então, o que isso significa? Eu tenho as minhas fontes de dados e eu vou fazer o carregamento para a minha área de armazenamento de dados. Esses dados eles estão sendo gerados constantemente. Normalmente, esses dados estão vindo da operação dessa empresa. Que pode ser um sistema que faz o gerenciamento da operação da empresa, pode ser um streaming. Então, existem diversas fontes. O carregamento total é uma estratégia na qual toda vez que eu tiver que carregar novos dados, ou seja, toda vez que esses dados forem renovados, eu faço um carregamento de todos os dados. Não só aqueles que são novos, mas todos os dados completamente. Então eu renovo todo o meu estoque de dados, faço tudo de novo. E por que eu faria isso? Porque isso reduz o risco de inconsistência ou duplicações. Porque não me resta dúvida se o que eu estou colocando lá já existe no meu repositório. Eu não preciso ter essa dúvida. Por quê? Porque eu estou colocando todos os dados. Então isso acaba simplificando a minha estratégia de carregamento, né? Acaba sendo um pouco mais simples de fazer esse carregamento. Agora, existe um lado negativo, obviamente, né? Que é a exigência de maiores capacidades computacionais. Imagina que você está trabalhando com grandes dados, né? Isso nem sempre vai ser fácil ou possível de se fazer quando você tem uma quantidade de dados enormes, né? Então, a depender ali da operação da empresa ou dependendo da operação da companhia, isso pode ser um gargalo, né, da estratégia de carregamento total. Então, dados muito grandes podem impactar a performance do pipeline, criando desvantagens, né, quando a gente usa esse tipo de estratégia. Então, para solucionar isso, a gente tem o carregamento incremental. Como é que seria esse carregamento incremental? Então, no primeiro carregamento, numa primeira passagem de dados, a gente faz um carregamento total e a partir desse carregamento total, a gente passa a fazer apenas o carregamento incremental. Em outras palavras, a gente só agrega os dados, só carrega os dados que não façam parte do primeiro carregamento, do último carregamento que foi processado. Então, o carregamento incremental ele acaba otimizando a utilização de recursos computacionais e o tempo de processamento. Então, aquele gargalo que a gente tinha na estratégia de carregar tudo para simplificar o processo, aqui ele acaba sendo solucionado, porque você vai simplesmente fazer um carregamento incremental. Você reduz, né, o tempo e a quantidade de recursos computacionais que você precisa fazer, né? Já que normalmente você vai trabalhar com menores quantidades de dados. No entanto, para essa estratégia incremental, você vai acabar adicionando um grau a mais de complexidade. Por que um grau a mais de complexidade? É que para você fazer um carregamento incremental, eu quero que você perceba, se o carregamento incremental significa você carregar apenas as mudanças desde o último carregamento, eu preciso ter uma estratégia de identificar o que estava no último carregamento. Ou seja, eu preciso identificar que mudanças são essas. Então, eu vou precisar de uma técnica, né? Eu vou precisar de uma ferramenta, de um monitoramento para identificar essas mudanças. Então, isso adiciona um grau de complexidade a mais, o que pode gerar, eventualmente, inconformidades e duplicação
de dados. Que é isso, né? Se eu não tiver uma forma eficiente de identificar as mudanças, ou seja, a diferença entre os dados que estão sendo criados na fonte e os dados do último carregamento, eu posso incorrer em inconformidades e duplicação. Então, esse é um ponto negativo, é um contra aí, né, na estratégia incremental de carregamento. Agora, um outro aspecto de quando a gente fala de carregamento é que quando a gente vai fazer esse carregamento, a gente precisa decidir uma coisa que é muito importante, né? Seria ali a responsabilidade da custódia desses dados, né? Eu vou carregar esses dados onde? E qual é a responsabilidade desses dados que estão sendo carregados. E nesse aspecto a gente tem basicamente aí dois pilares, né, de custódia de armazenamento dos dados. Você tem o on-premises e você tem o armazenamento em nuvem. O que seria o on-premises? On-premises significa que a gestão, o armazenamento, a responsabilidade pelos recursos computacionais para o armazenamento de dados é da própria empresa. A própria empresa precisa gerir esses recursos. Ele precisa fazer toda a gestão dos recursos, não só a gestão física, né, onde eles vão ficar e toda a estratégia, né, de sustentabilidade desses recursos fisicamente, como a gestão dos dados em termos de segurança, de disponibilidade. Então, esse seria um armazenamento on-premises. Alternativamente, você pode fazer isso em nuvem. O armazenamento em nuvem, ele é um armazenamento no qual você terceiriza, né? Você transfere a responsabilidade pela gestão desses dados para outra companhia que oferece esse tipo de serviço. Isso significa que fisicamente esses dados acabam ficando sob a responsabilidade de outra empresa que vai se responsabilizar, né, por toda essa parte de gestão, né? Não só a parte de gestão física, mas todas as estratégias ali de segurança, privacidade, disponibilidade desses dados. Além disso, existe o aspecto de arquitetura desse carregamento e os mais comuns aí são o Data Warehouse, o Data Lake e o Data Lakehouse. Nós vamos ver no vídeo seguinte mais detalhadamente o que significa esses termos, mas é só para a gente entender a colocação deles aqui do ponto de vista de carregamento, né? A gente precisa dessa estrutura organizada para fazer essa parte do pipeline, que é a parte do carregamento. E para encerrar, a gente precisa falar da disponibilidade e segurança dos dados. A gente acabou falando sobre a custódia, né, dos dados, seja on-premise, seja em nuvens, mas depois que você faz o carregamento, a gente precisa garantir que esses dados estejam não só disponíveis, né, mas que eles estejam lá de maneira segura, atendendo todos os requisitos, né? Não só os requisitos legais, né, de privacidade desses dados, mas também aspectos de governança. Muitas companhias possuem requisitos de governança quanto ao acesso desses dados, e quando nós fazemos o carregamento, né, essa é uma preocupação que é de responsabilidade do engenheiro de dados. Além disso, é uma preocupação nossa a estratégia de backup e recuperação desses arquivos, né? Eles precisam estar lá e a gente precisa ter uma estratégia de como recuperar esses arquivos caso exista uma indisponibilidade. Além disso, práticas de replicação de dados e balanceamento de carga também são aspectos importantes dentro dessa tarefa de carregamento, porque são utilizados para garantir a disponibilidade e a escalabilidade, que são aspectos muito importantes dentro de um pipeline de dados, né? A garantia de disponibilidade e escalabilidade vai dar a eficiência necessária para a utilidade desses dados, né? Seja lá dentro de relatórios, seja dentro de serviços, né, de oferecimento de dados, de disponibilização de dados, seja para algoritmos, enfim. Esses são aspectos que precisam ser trabalhados por meio de estratégias ali de replicação, balanceamento, então são aspectos importantes. Além disso, um sistema de controle de acesso e criptografia também deverão ser levados em conta, né, como nós falamos, né, são princípios que a gente precisa atender, né, que são não só exigências regulamentares, né, exigências legais, como eventualmente aspectos ali de requisitos de governança que muitas companhias contêm. Para esse vídeo foi isso, agradeço por ter assistido até agora. Se gostou, curta, compartilha com quem você acredita que possa ser interessante esse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.